Fala pessoal, como vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu ando publicando aqui no canal, né? É um vídeo mais um pouco sobre a minha história, né? Como foi que eu migrei para a área de tecnologia, sem passar por uma vaga júnior antes da migração, né? E ao contrário do que durante o ano, né, teve gente dizendo que bastava estudar 6 meses de programação e você conseguiria uma vaga ganhando R$ 5.000 por mês. No meu caso, não foi em 6 meses, né? Foi em bem mais tempo, como eu vou mostrar no decorrer dessa apresentação. Então, um breve histórico aqui sobre mim, né? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, né? Eu já me apresentei em outros vídeos, mas eu sou graduado em farmácia. Em 2012 eu terminei a graduação numa faculdade federal, na Universidade Federal aqui do Ceará. E eu sempre fui insatisfeito com a área de farmácia. Eu nem sei como foi que eu consegui terminar, mas eu terminei. E devido a essa satisfação, eu busquei outras coisas além da área, assim, né? Eu prestei alguns concursos públicos, alguns concursos que não foram relacionados à área de farmácia, né? Alguns outros foram. E eu passei em dois concursos públicos e trabalhei, né? Em dois cargos públicos, os dois eram relacionados com a minha graduação. E em 2017, eu decidi aprender a programar, porque eu já vinha nessa insatisfação desde 2012, né? Eu pensei em fazer outra faculdade, pensei em fazer outras coisas, e em 2017 uma dessas coisas foi, por que não aprender a programar? Porque eu via, né? Na época eu estava meio apertado financeiramente e pensei, eu poderia tentar aumentar a minha renda com atividade extra e eu comecei a pesquisar naqueles sites de freela, né? Muitas dessas atividades extras que o pessoal pagava por freelas eram serviços envolvendo programação. Então eu pensei, vou aprender a programar e quem sabe eu tenho uma renda extra aqui e talvez no futuro essa renda extra possa ser a minha renda principal, né? E qual era a problemática para mim para migrar de área, né? Uma das coisas era o fato de ter que largar o cargo público no Brasil, porque, querendo ou não, essa cultura do concurso público no Brasil é muito forte, né? Meus pais são ex-servidores públicos, né? Então me incentivaram desde cedo, concurso público é muito bom, por isso, por aquilo, estabilidade e tudo mais. E meio que ir contra essa maré, né, ia ser um fator assim bloqueante assim, né, para facilitar essa migração de carreira. Um outro motivo seria o fato de eu já ter um salário que não era um salário de topo de carreira de serviço público, como o salário de juiz ou de auditor fiscal. Era um salário assim, mais ou menos, mas que servia para as minhas necessidades mais básicas. Assim, eu conseguia prover para minha família e familiares também dependiam da minha renda. Então, era uma decisão difícil, né, realizar essa migração de carreira. E eu tinha essas problemáticas assim para poder migrar. E qual foi a decisão que eu tomei, né? Eu vou tentar conseguir nessa migração, né, uma vaga nível pleno, porque nível pleno, querendo ou não, o salário é maior do que um salário de nível júnior, e talvez eu consiga realizar essa migração de uma forma menos dolorosa, pelo menos financeiramente falando, né? Então qual foi a estratégia que eu tomei? Eu decidi, né? Eu realizei muitos projetos pessoais, muitos mesmo, e eu poderia até fazer um vídeo depois sobre esses projetos, né? Caso esse assunto seja de interesse para vocês, né? Vocês podem comentar aí no vídeo. Eu queria ver mais vídeos sobre os projetos pessoais que você fez, como foi que você fez, tudo mais. Só comentar aí no vídeo que eu posso fazer um vídeo depois. Eu também estudei muito que vagas de nível pleno estavam demandando. Às vezes não tem o nível na vaga, né? Se é um sênior, se é um pleno, mas muitas vezes tem. E eu procurava assim, uma vaga plena, tá pedindo isso, aquilo outro. E eu tentava, claro, né, eu já tinha aprendido um pouco da base, né, e para me diferenciar, eu comecei a pesquisar essa parte mais do que pediam nas vagas para programadoras nível pleno, né. Então, depois de aprender a base, né, eu comecei a focar nesse aprendizado um pouco mais avançado, entre aspas. E eu sempre tentei estudar esses assuntos um pouco mais avançados, além da base, claro, né, como eu notava, né, em algumas vagas nível júnior, às vezes o pessoal não pedia conhecimento em teste unitário, hoje em dia eu acho que já pede, não pedia conhecimento em Docker, em AWS, alguns assuntos que o pessoal não pedia tanto para a vaga de nível júnior, mas já pedia para pleno, comecei a pesquisar e comecei a estudar esses assuntos. Então, além disso, né, uma coisa que eu acho que foi meio que um grande diferencial para mim foi que em certo momento eu comecei a focar em vagas que demandassem um conhecimento maior em inglês. Por que eu decidi isso, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, né, no Brasil, a gente tem pouca gente que sabe falar inglês, né? É uma coisa que vem aumentando aos poucos e tal, principalmente na área de tecnologia, porque tem muita gente trabalhando para empresa no exterior, né, que precisa do inglês.
Mas a gente sabe, né, que não é um país que muita gente fala inglês como em outros países da Europa, ou até na Índia. Na Índia eu li uma estatística essa semana que 10% dos indianos falam inglês, e se a gente for fazer a mesma estatística no Brasil, eu diria que não é nem 1% dos brasileiros que falam inglês. Então, saber inglês seria um diferencial maior para mim, porque a gente sabe, né, tem empresas brasileiras que apesar de serem brasileiras, trabalham com clientes no exterior, clientes que o time, né, tem que se comunicar em inglês. Então, saber inglês poderia ser um diferencial para mim, mesmo que eu não tivesse, na época, né, eu não tivesse experiência ainda formal. Eu sabendo inglês eu poderia me diferenciar um pouco mais em relação aos concorrentes para a mesma vaga, né? Então eu decidi que além da parte técnica, além da parte das skills técnicas, né, eu também ia me dedicar um pouco mais ao inglês. E eu também, eu não fiz muitas entrevistas no decorrer dessa migração de carreira, né, mas eu fiz algumas. E eu tentei sempre tentar fazer uma entrevista ou outra para ir treinando, né? Porque, querendo ou não, se você tá parado, não tá fazendo entrevista, é mais difícil você conseguir passar na entrevista do que se você estiver treinando ali sem fazer entrevistas, tá tendo sempre contato com o recrutador, com entrevistas técnicas, com desafios técnicos. Então, eu fui fazendo uma entrevista ou outra para ir treinando o que as empresas estão pedindo. E isso me ajudava também a estudar. Às vezes no desafio eu precisava fazer alguma coisa e eu não tinha a skill necessária para realizar aquele desafio, então eu estudar para fazer o teste, então eu acabava aprendendo muito também. Então é legal a gente fazer entrevistas e aprender a levar não também, né? Porque eu levei alguns nãos. Mas eu tentei nessas entrevistas, eu sempre tentei colocar uma pretensão salarial mais alta por conta da minha realidade, né? Eu sabia que colocando aquela pretensão, muitas vezes eu falava, né? A minha pretensão é tanto, mas eu já falava pensando, não vou me aceitar por conta da pretensão, não tenho experiência, mas eu já colocava ali pra ver o que ia dar, né? Então, alguns exemplos de projetos pessoais que eu realizei, né? Eu posso fazer um vídeo sobre esse projeto, como eu já falei, né? Mas eu trabalhava na época em um laboratório de ensino de uma Universidade Federal, a Universidade Federal que eu me formei. Então, lá tinha alguns aparelhos, algumas coisas, alguns desses projetos foi interagindo com esses aparelhos. Por exemplo, lá tinha um aparelho que media a viscosidade de sólidos, de líquidos, e esse aparelho se comunicava com o computador por meio de uma porta serial. E na época, né, o aparelho ele cuspia esses valores e tinha um programinha lá que lia esses valores. E esse programinha ele gerava um arquivo TXT, né, um bloco de notas, que a gente copiava os valores, copiava e colava na planilha para criar um gráfico. Então eu decidi que eu ia criar um programa que ia interagir com essa porta serial, com esse aparelho, ia receber esses dados por meio do meu programa e o usuário não ia ter que fazer nada em relação à parte do tratamento dos dados, né? O programa ele já ia mostrar os resultados lá na tela e no final da execução o usuário ia ter a planilha dele já feita lá bonitinho e tudo mais. Se isso fosse feito de forma manual, digamos que durava 15 minutos, 20 minutos e com o programa durou questão de segundos. Assim. Esse programa eu acredito que é usado até hoje. Eu não trabalho mais lá, né? Mas acho que esse programa é usado até hoje. Um outro programa também que eu fiz foi um automatizador de leitura de dados de vários PDFs. Outro aparelho que a gente tinha lá era um aparelho que gerava, sei lá, a gente tinha que fazer 30 análises, 40 análises, e esse aparelho gerava um PDF por análise. E o meu trabalho tinha que ser abrir cada PDF, no caso, eu abria 40 PDFs, 50 PDFs, copiava um valor específico daquele PDF e colava em uma planilha. Então eu tinha que abrir 50 arquivos para copiar um único dado e colar numa planilha para criar um gráfico. Então eu criei um programa também que eu já jogava esses PDFs dentro do programa, o programa processava esses valores e já criava a planilha para mim, então me poupava muito tempo também. Depois eu criei um gerenciador de estoque para almoxarifado, já treinando algumas coisas de web, né? No fim eu criei um sisteminha em Flask que coloca alguns desses sistemas lá nesse site. E, de novo, né, se vocês quiserem saber mais sobre esses projetos pessoais, eu posso fazer um vídeo depois. Um outro aliado na jornada, eu diria que foi aparecer na internet. O que seria aparecer na internet, né? Muita gente usa o LinkedIn hoje para isso, para aparecer na internet. O pessoal recomenda, né? Você está querendo migrar para a área de tecnologia e não sabe como, uma das coisas importantes é publicar sempre no LinkedIn. Porque quem não aparece não é lembrado, né? Tem aquela máxima, né? Se você não aparece, você não é lembrado. E você está sempre ali no LinkedIn postando o que você está aprendendo hoje, um projeto novo que você fez, alguma coisa nova que você aprendeu. É útil para quem não sabe aquilo que você está repassando. É útil para recrutadores perceberem que você existe ali, que você está aprendendo aquilo ali. E é útil para você também aprender a escrever e tal.
E no fim é um win-win, né? Todo mundo ganha. E no meu caso, na época, eu não postava no LinkedIn, eu postava em outro fórum na internet, que é a Basta.com. E devido a essa visibilidade das minhas postagens, né, o dono do fórum, na época, ele viu que eu estava aprendendo a programar e tal. E em 2018 ele decidiu criar uma área nova do fórum, no fórum, que era uma área focada só em tecnologia. E ele me chamou para ser moderador dessa área. Então, dá para dizer que em 2018 eu consegui minha primeira fonte de renda extra com programação. Eu não programava lá, né, mas eu ensinava um pouco de programação e tal, eu já criei alguns cursos lá. E eu diria que aquilo ali foi meio que a sementinha plantada para hoje eu criar esse canal no YouTube e tá falando isso para vocês hoje. Me ajudou muito a perceber que eu gosto disso, de repassar conhecimentos e tudo mais, e no fim foi essa sementinha plantada para eu trazer esse canal hoje aqui para vocês. Em 2020, devido a essa visibilidade lá no fórum e tudo mais, eu recebi um convite lá dentro do fórum, né? Para eu fazer um primeiro freela, ou seja, ia ser a minha primeira experiência profissional diretamente com o cliente. Era um cliente, era uma empresa financeira, né, que estava precisando criar um sistema web, então eu criei o sistema em Django, Python, aprendi muita coisa de AWS na época, muita coisa de Docker e tudo mais. E graças a isso, eu consegui incorporar o meu currículo. E no mesmo ano, né, no fim do ano, eu estava perto de terminar o serviço, eu consegui a minha primeira vaga trabalhando para uma empresa, que é a empresa de terceirização de software. Só tinha clientes estrangeiros, então era necessário saber inglês, então a empresa pedia inglês fluente. Então aquela ideiazinha lá do inglês, né, de usar um pouco do tempo de estudo para aprender inglês foi muito útil para isso, para conseguir a minha primeira vaga. E o interessante é, a vaga era uma vaga de nível pleno, e na época eu ficava meio seguro, né? Será que eu consigo uma vaga de nível pleno ou não consigo? Eu conversava com um colega meu, né? Eu mostrava meu código pra ele e ele falava, cara, teu código é código de quem já tá no nível avançado, assim, não é código de júnior. Então eu pensei, por que não, né? Vou tentar. Eu desenrolo ali no inglês, mais ou menos. Eu posso contar essa história de como eu consegui a vaga em outro vídeo também, caso vocês queiram. Foi uma história meio engraçada, assim, mas eu posso contar depois. E, enfim, era a vaga de nível pleno. A empresa é uma empresa de terceirização de software, então o cliente teria que me aprovar também. E quando eu conversei com o cliente disse: a gente está querendo um sênior. Aí eu já tremi na base ali, né? Pensei: será que eu consigo desenrolar essa vaga sênior ou não? No fim deu certo. E eu tinha pedido um salário que era mais ou menos o que eu recebia na época, né? Como farmacêutico. E foi aprovado, então eu consegui esse salário, então eu poderia já ter realizado a migração de carreira naquela época, né? Ia ser menos doloroso financeiramente falando, porque eu consegui mais ou menos aquilo que eu estava pedindo, que era um salário bem maior do que salário a média assim para júnior, né, no Brasil. E um ano e meio depois dessa vaga eu consegui, eu estava conciliando assim as duas porque eu estava trabalhando remoto nas duas, as duas sabendo. Não foi nada às escondidas, né? As duas sabiam que eu trabalhava, mas depois desse tempo de um ano e meio eu precisei voltar presencialmente e eu disse que eu não ia voltar e acabei pedindo exoneração e consegui, enfim, né, trabalhar 100% somente com TI, somente com desenvolvimento de software, né? E é o que eu faço hoje, desde então. E a conclusão disso, né, a conclusão desse vídeo de hoje é que realizar essa migração de carreira, né, para a área de tecnologia, e sem passar para uma vaga de júnior, né, ela pode parecer difícil, mas não é impossível. Aconteceu comigo e eu não sou especial, eu não sou nenhum gênio, eu demoro muito para aprender as coisas, eu sou bem lesado, para ser sincero. Então, eu consegui, talvez você consiga também. Eu não sou especial porque eu consegui, e se você conseguir também, você não vai ser especial, mas é um feito e tanto, eu diria. E também já é possível entrar com um salário maior do que o mercado costuma pagar para profissionais nível júnior, que foi o que aconteceu comigo, né? Mas não quer dizer que vai ser fácil. E para mim demorou 3 anos, para você pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 4 anos e tá tudo bem. Cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas dificuldades, a sua história e a mensagem final que eu poderia deixar nesse vídeo, né? Se um guru tá dizendo que você consegue em 6 meses estudar programação e conseguir R$ 5.000, desconfia um pouco disso. Às vezes a gente querendo vender curso, às vezes é charlatão mesmo, não dá para saber, né? A gente não conhece a pessoa. E cada um tem a sua realidade. Eu conheço gente que conseguiu migrar para a área de tecnologia em 6 meses, 8 meses, 1 ano, mas isso não é bem a regra, isso é exceção, é exceção. E eu posso fazer mais vídeos sobre isso depois, caso seja de interesse de vocês. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal e curtam aí o vídeo, né? Porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante.
Então, se tem gente ali assistindo um vídeo do Felipe Deschamps, um vídeo do Código Fonte TV, vocês curtindo esse vídeo aqui vão ajudar que lá nas sugestões, né, dos vídeos desses outros canais gigantes, né, apareça o meu videozinho ali lá embaixo e outras pessoas conheçam o canal. Isso me ajuda a publicar mais conteúdo e a expandir mais ainda esse canal. Então, peço isso para vocês hoje. Agradeço a audiência de vocês nesse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos desse canal. Valeu, pessoal!